quinta palavra da cruz que nós vamos ver hoje é a humanidade. O texto está em João 19, 28, que diz o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Jesus já estava pendurado na cruz desde as 9 horas da manhã. Agora é aproximadamente 15 horas e ele está agonizando na cruz. E na cruz, então, diante de todo aquele sofrimento, de toda a tortura, de toda a dor, de todo o cansaço, ele externaliza uma necessidade física. E a necessidade dele é a necessidade da sede. E ao longo dos evangelhos, a gente vê muitas vezes Jesus externalizando essas necessidades físicas. Jesus teve fome, Jesus ficou cansado, Jesus teve sede. E ele era 100% homem. Essa verdade, essa doutrina bíblica é tão importante, é tão visceral para nós, como o fato dele também ser 100% Deus. Mas o fato é que ele, existindo na forma de Deus desde toda a eternidade, ele, ao encarnar na natureza humana, em forma humana, ele abdicou da forma de Deus. E ele se tornou como um de nós. Ele se tornou como uma de suas criaturas. E na forma humana, ele se tornou como um servo, e enquanto servo, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Isso nos leva a uma verdade imensa de que ele sabe que sofremos. Jesus passou por toda a experiência da dor. De acordo com Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, para que ele pudesse interceder por nós. Isso está em Hebreus 2, versículos 17 e 18, fala que convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sofreu enquanto homem, ele tomou as nossas dores, ele enfrentou as nossas limitações humanas, as nossas limitações físicas, emocionais, para que ele pudesse entender o sofrimento humano. E o texto fala para que ele pudesse ser um sumo sacerdote misericordioso. O sumo sacerdote é uma figura do Antigo Testamento, daquele único homem que podia estar na presença de Deus, representando e intercedendo por todo o povo. E essa é a figura de Jesus na Trindade, aquele que experimentou a figura humana e que intercede por nós, porque ele sabe que nós sofremos. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo bem se você está chateado, tudo bem se você está angustiado, tudo bem se nesse momento de pandemia, do Covid-19, você teme por sua família, teme por causa da doença, teme por causa das dificuldades financeiras, teme o desemprego, teme que algum ente querido seu contraia, seja contagiado com essa doença. Tudo bem se você está se sentindo sozinho, tudo bem quando você se sente abandonado, quando você é preenchido pela solidão, tudo bem, porque Deus sabe que nós sofremos. Ele enfrentou o sofrimento para ser um fiel e misericordioso sumo sacerdote. Ele entende a nossa dor. Mas não é só isso. Ele sofreu também para nos deixar um exemplo. E isso está em 1 Pedro 2,21. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus, então, é um exemplo que pode e deve ser seguido, porque às vezes a gente tem na nossa concepção, Jesus passou por tudo isso, porque ele era Deus. Mas ele passou por tudo que ele passou na figura de homem. Ele encarnou a humanidade. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, ele sentiu o abandono, mas ele venceu. Isso quer dizer que nós podemos vencer também, que nós podemos seguir o exemplo de Jesus e nós podemos vencer a rejeição, nós podemos vencer o abandono, nós podemos vencer o desamor, nós podemos dar a outra face, nós podemos orar, interceder pelos nossos inimigos, nós podemos permitir que o amor amplie os nossos corações e sermos cheios de compaixão, nós podemos estender as mãos, nós podemos vencer, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Jesus foi 100% homem para ser compassivo, misericordioso, para entender o nosso sofrimento e interceder por nós, mas também para nos deixar o exemplo. Ele foi 100% homem para que nós pudéssemos seguir os seus passos e ser como ele.
Ele foi 100% homem, para que a gente possa, de uma vez por todas, acabar com essa nossa mania de querer ser Deus.